E aí a gente vai pisar aí no terreno de Giovanna Kiel, né? Futebol europeu. E aí a gente vai dar uma rodada em relação aos principais clubes da Premier League. E a gente começa com o Chelsea. O Chelsea que fez ali algumas contratações interessantes, né? Festa que é o Chelsea. Nkunku, Andrei Santos, tem agora a chegada do Ângelo também. E aí, Gi, qual que é o balanço que dá pra gente colocar? Porque você contrata muita gente na última janela, vai agregar com essas contratações, só que você perde muita gente boa também. Você perde muita gente. E talvez ali até a base do time titular. Mas assim, a questão é o seguinte, você ter um elenco recheado de nomes ali que já em algum momento bombaram no futebol não significa que você terá um bom time. E esse Chelsea da temporada passada é exatamente isso. Se a gente pegar os nomes que saíram, Kai Havertz já teve muita relevância, jogou muita bola no Leverkusen. O Mason Mount jogou muita bola naquele Chelsea campeão da Champions em cima do Manchester City. Kovacic, que foi para o Manchester City, também já fez grandes temporadas. O Koulibaly também já fez grandes temporadas. Então você vai colocando vários jogadores, Kanté, Aspilicueta, muita gente Até o Pulisic. Exato, muita gente que já teve certa relevância no futebol, ou já teve muita relevância no futebol, estava nesse Chelsea e não deu certo. Agora o Chelsea vendeu muito mais do que contratou, acho que ainda vai fazer algumas contratações, mas o Nkunku, para mim, é o principal jogador desse time, é um cara que vem de 2 boas temporadas, o Chelsea teve muitos problemas em relação a marcar gols, e ele é um cara que tem marcado acima de 20 gols nas 2 últimas temporadas. A temporada dele, sem ser a antepassada, foi melhor do que essa, com mais gols, mais de 30 gols, mais de 20 assistências, então um cara que contribui muito ofensivamente, pode fazer várias posições lá na frente, mas ainda tem muitas dúvidas nesse Chelsea, né? Principalmente acho que em relação ao setor defensivo. Sobre o Ângelo, principalmente, é a minha dúvida de que será que vai dar para jogar já nessa temporada no nível que exige a Premier League? Que dizem que vai ser emprestado, né? Pro Leozinho já pode até falar melhor sobre isso, porque acho que no Santos também ficou abaixo do que a gente esperava, né, Léo? Não, o Ângelo tem um problema que é questão de categoria de base. O Ângelo não fez categoria de base quase, porque ele sobe num contexto ruim, né, em 2020, ali em que o Santos chega numa final de Libertadores, mas o Santos não consegue contratar. E aí o Cuca, que era o treinador à época, ele traz o Ângelo, à época com 15 anos de idade, ou seja, jogando num acho que ele tinha jogado tava jogando no sub-20, mas não jogou copinha nem nada, então foi um jogador que não se desenvolveu na base. Então, por exemplo, é um atacante que tem pouquíssimos gols, né, em 3 anos de Santos, fez pouquíssimos gols. É um atacante que chuta muito pouco. É um atacante que dribla muito, é um dos maiores dribladores do futebol brasileiro, sai como um dos maiores dribladores do futebol brasileiro, mas ainda com alguns erros de tomada de decisão e tudo mais. Até por isso ele sai por um preço baixo, né? A gente imaginava daquilo que era projetado, né? 15 milhões de euros. Hoje, o torcedor santista até comemora, né? Porque mas pra hoje é muito. Mas pra hoje é muito. Pra projeção de antigamente é pouco, mas pra hoje, o que ele jogou, o que ele apresentou no profissional é muito até, os 15 milhões. Exatamente. É diferente do Andrei. O Andrei já é uma certeza maior. O Ângelo, de fato, é uma promessa. O Chelsea jogou muito no escuro e é outra contratação em que o Chelsea joga no escuro. Também tem outro jogador aqui que vem do Villarreal, o Nicolas Jackson. Que, assim, também não entendo a contratação e 37 milhões acho muito. Uma aposta, né? Mesmo o Andrei Santos, de 22 anos, que claramente é mais pronto que o Ângelo, eu já não sei se ele tá pronto para chegar no Chelsea, ser titular do Chelsea, eu acho difícil que seja, assim. O Ângelo, eu não consigo imaginar o Ângelo jogando no Chelsea nessa temporada. Eu também não consigo. Assim, o Enzo Fernandes, que em tese já estava mais preparado, porque fez ali uma Copa do Mundo, suportou uma pressão maior, já estava na Europa. Ele ganha titularidade durante a Copa, né? Exato. Sim. Esse é um ponto muito importante. No Chelsea ainda não conseguiu emplacar, como o time todo, né? Esse Chelsea segue sendo muito duvidoso. Eu acho que mais do que na temporada passada. Mas em relação à movimentação? Então, o Nkunku talvez seja a melhor contratação da janela. Talvez seja. Não, tranquilo, do Chelsea, tranquilamente. Você tem o Rice, você tem ali o Szoboszlai, McAllister, não sei. Mas eu acho que o Nkunku tá na frente de todo mundo, até pela posição, ser um cara, posição mais rara, né? Um atacante que faz gol e tal. Pra gente fechar o Chelsea, em relação à movimentação que o Chelsea fez, o tipo de contratações nesse sentido de, pegar ali caras, tava vendo aqui, Malo Gusto, lateral, enfim, esses caras vieram sem custo, tá? Era fim de contrato, né? Mas tem Diego Moreira, Alex Matos, que veio do Norwich, enfim. Faz sentido nesse momento do que ficar só gastando? Faz sentido para um time pronto. Se fosse o Real Madrid contratando todo mundo, a gente já tá achando ótimo. Porque o Real Madrid tem a base dele, vai jogar e os moleques, conforme forem evoluindo, vão entrando no time.
O Chelsea me parece que tem uma necessidade mais urgente, né? Então, por exemplo, o Ângelo chegar no Real Madrid, ficar um ano lá no Real Madrid B, seria de boa. Pro Chelsea, eu acho que o Chelsea vai exigir dele uma coisa que ele não vai poder dar, que é retorno imediato, assim. Então, eu acho perigoso. Assim, a contratação em si, eu gosto. A contratação do Andrei, do Ângelo. Porque você lapida os jogadores, né? Exato, isso eu gosto. Agora, pro Chelsea especificamente, eu acho que tem chance de dar errado, porque eu acho que esses caras vão ter que jogar. Dá pra gente cravar, ou pelo menos é o que leva a crer, que esse time do Chelsea é pior do que o do ano passado? Surpreendentemente? Em termos de nome. Em termos de nome, tranquilamente dá pra cravar que sim. Porque antes a gente ainda tinha a possibilidade dos nomes chegarem a um topo de que já atingiram na carreira. Agora a gente vê que o topo, em tese, desses jogadores é mais baixo. O perfil de contratação do Chelsea mudou muito. Antes o Chelsea brigava no mercado por grandes contratações, ia atrás de quem estava no hype ali. Com exceção do Nkunku, acho que todos os outros, o Chelsea muda o perfil de contratação para atletas que não tem tanto nome assim, mas que podem entregar mais. Porque o Chelsea tinha muitos problemas de relacionamento, né? Meio que todo mundo queria mandar, muita panelinha e tudo mais. Tá bagunçado. E agora traz tenta fazer um time com gente mais, talvez, esforçada e menos hypada. Mais operários da bola do que os caras... Mais craques. Eu sinceramente, não tô visualizando o time do Chelsea ainda, assim. Se me pedir de 1 a 11, assim, eu acho que eu não consigo montar ainda, entendeu? Até porque tem uma outra movimentação que a gente não fala, que é do técnico, né? Do Big Six ou Big Seven, que agora com o Newcastle, é o único time que vai ter um treinador novo, que é o Pochettino. Verdade. Vamos ver como é que vai ser o Pochettino aí, que pra mim é um técnico muito bom. Eu também acho, cara. Fez um trabalho muito bom no Tottenham, um trabalho... mais ou menos no PSG, mas é um técnico muito bom. Então, mas aí... O PSG não... o PSG não dá pra salvar. Não, é que ninguém consegue bem no PSG, né? Destrói a carreira de todo mundo. Mas... Você quer discordar? Não, quer trazer elegância? Me contrata aí. Você acha que você vai levar o seu pagode lá? Então, mas esse é o ponto. Precisa do pagode. Parceria é o pagode. Precisa do pagode. pagode, Vocês em campo. Mas sobre o perfil de contratação, eu acho que vai muito na onda do Pochettino, porque o Pochettino, quando ele tinha um Tottenham que não possuía um elenco estrelado, chegou à final da Champions. E aí, quando ele pegou um elenco estrelado, ele não soube administrar. Talvez o perfil seja muito por conta do técnico mesmo. Vamos pro próximo, então? Para Ricardo Martins, o próximo é o time de Poqueiro. Que ninguém pegou, cara. Não, pro Ricardo Martins, tá? Por Ricardo Martins. Movimentação do Arsenal, então, Giovana, aqui, o que você achou das contratações? O time que se reforçou, né? Talvez perde ali só o Xhaka, né? Como um grande jogador, que era titular mas aí traz o Reece James para a posição. O Xhaka era, de fato, uma engrenagem ali no time do Arteta, mas aí traz o Reece James. E acho que é um time que, assim, vai de novo depender de muitos jovens, né? O Kai Havertz teve uma grande passagem pelo Leverkusen, mas no Chelsea a questão dele foi a seguinte: ele chega como meio atacante, vai bem na primeira temporada como meio atacante e depois ele passa a jogar mais de centroavante pelo Chelsea. E aí ele se perde um pouco. Então acho que se for exigido que ele jogue como centroavante, talvez ele tenha de novo um rendimento ruim. Agora, se o Arteta resolver utilizá-lo na posição dele mesmo, que ele rende mais, que é meio atacante, eu acho que tem tudo para emplacar, sim. É um cara que tá dentro da filosofia ali de jogo do Arteta. Eu tenho curiosidade também como o Havertz vai entrar no time, até porque ele já tem o Odegaard, né, que é o meia titular e joga demais. O Saka não vai sair do time, é o ponta direita garantido. O Martinelli eu acho que pelo menos começa como um titular absoluto também. E aí meio que sobra o centroavante, né, que o Jesus tá bem, imagino que o Jesus vai seguir. E eu não sei se ele vai botar um time extremamente ofensivo assim com o Havertz e o Odegaard no meio e só o Rice meio na contenção, né? Acho que é bem ofensivo. E ele traz um zagueiro também, que é o Timber, né? Zagueiro do Ajax. Eu confesso que não conheço muito. Eu vi jogar pouco, mas... eu fiz alguns jogos, parece ser interessante. Falo muito bem dele, parece eu vi pouco, interessante. Joga pouco. Sim. E eu, assim, com todo respeito, apesar da temporada excelente que fez, eu tenho minhas dúvidas sobre o Gabriel Magalhães. Eu acho que essa vaga vai estar aberta ali para disputa. A Giovana gosta muito do Gabriel Magalhães, que eu sei. Eu gosto, acho ele um bom jogador. A questão do Arsenal ter perdido ali o zagueiro no meio da temporada, no final da temporada, acho que influenciou bastante, né? Porque o Robin Rodin não tem
nível para jogar no Arsenal. O Saliba é o titular absoluto, o Saliba né? E por fim, isso impactou bastante na temporada final que fez o Arsenal. Pesou bastante, né, pro sistema defensivo. O Arsenal, que tinha um sistema defensivo seguro, passou a levar muitos gols. E aí teve aquela sequência que possibilitou que o Manchester City assumisse o topo da tabela. É bom ter um elenco mais extenso. Eu acho que foi isso que faltou pro Arsenal na reta final da Premier League. É só uma correção aqui que o nosso grande Siqueira fala, né? Eu não sei se a gente falou Reece James, Não, eu falei, eu me confundi, é Declan Rice. Perfeito. Ou Declan Rice, enfim, só pra E o Declan Rice muitas vezes foi vinculado a outros clubes, né? Outros clubes tentaram tirá-lo, já tem umas 3 temporadas que o Rice tá pra sair e ninguém consegue tirar. Cara, 660 milhões, assim... Vale tudo isso, pô? Então, o mercado é maluco, né? Tá inflacionando legal, Hoje qualquer jogador praticamente tá valendo 100 milhões de euros, 100 milhões de libras, e o Declan Rice é um deles, e ainda mais, sendo inglês, e ele é contratado pela seleção inglesa, ele é irlandês, só que ele jogava na seleção de base da Irlanda e ele vai pra seleção inglesa. É um cara, assim, muito bom, fez um bom campeonato, um ano bom pelo West Ham, que foi campeão, né, da Conference League, e foi caro, né? O mercado do Arsenal foi muito caro, né? 116 milhões o Rice, 75 milhões o Havertz e mais 40 do Timber. Então, assim, é um mercado bem caro. Acho que para por aí também, né? Porque são contratações pontuais dentro de um time que já estava encaixado. Exatamente. E são contratações da filosofia não só do Arteta, mas do Arsenal em si, que no ano passado já contratou muitos jogadores caros, mas de uma idade assim que não é avançada, então é um jogador que você pode lapidar, você pode melhorar mesmo, tendo 24, 25 anos, você ainda consegue melhorar. Foi o que o Arteta fez com muitos jogadores. Vender mais caro até, né? Uma dessa vender mais caro. Agora, assim, eu sempre gosto, sabe, eu não lembro qual que é o perfil que tem aí enfim, nas redes sociais que faz aquelas comparações, né? Meio, pega um cara lá da Europa, um cara brasileiro. O Declan Rice é muito melhor que o André, do Fluminense? É difícil, né? O nível aqui, eu sempre falo de nível, o nível no futebol brasileiro é outro do que na Premier League. Exatamente. E muitas vezes ali ele estava sobrecarregado. E se saiu bem. Você que gosta dessas brincadeiras aí, Eu gosto, cara, eu gosto. Eu sei que você gosta. Cara, por exemplo, eu acho que o André chega no West Ham e seria titular. Porque assim... Por exemplo, se o André chega pro lugar do Rice, ele seria titular. Eu também acho. E eu acho que ele não faria feio. Acho que ele não faria feio. Porque tem o preço. Quanto que é, o Ricardo Siqueira, o preço dos dois? 25 milhões o André, quanto que é o Rice? De euros, né? O Rice 116. 116. O André conta contra ele, assim, pelo preço, que ele já não é tão novinho assim, né? Ele tem 22, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, Posso confirmar aqui pra você. Acho que ele tem 21 ou 22. Que já não é mais a menina dos olhos da Europa, né? 22. Mas o Declan Rice tem o quê? 26 já? Não, ele tem 26, mas ele já tá na Europa, mas ele tá fez jogando, a seleção. Exato. E isso conta muito. Qualquer inglês que já tá jogando na Premier League tem um preço maior do que qualquer brasileiro jogando no Campeonato Brasileiro. O próprio Grealish saiu por 100 milhões do Aston Villa pro City por 100 milhões. O Rice tem 24? 24. Caramba, achei que já tava com 26 já, porque faz tanto tempo que ele tá sendo cogitado pra... Eu acho que é mais seguro falar que o Rice joga mais que o André, porque ele já tá... Mais seguro é ótimo. Não, porque ele já tá no contexto, tá entendeu? Ele já tá na Premier League jogando muito, eu não sei se o André... Mas não é nenhuma comparação loucura. Eu não acho que é um absurdo comparar. Mas assim, precisa ver o André lá pra gente ter certeza. E se ele jogasse aqui, o Declan? Nossa senhora, ele joga demais. Então. Mas o André tá eu gosto dele também, eu acho que ele é diferente. É que assim... Tudo bem, como você falou, né, Léo? Hoje, qualquer um aí tá valendo um absurdo. 660 milhões de reais. Exatamente. Tá muito inflacionado o mercado. É isso. O mercado tá muito inflacionado. Eu tô muito com a G. A questão de nível que a gente joga aqui no Brasil é muito menor do que se joga na Premier League. Não tem nem comparação. Eu não acho mais tão difícil comparar, o Gabi, porque a gente tem visto que jogadores no fim de carreira voltam pro Brasil e estão deitando e rolando. Mas também estão dando errado, né? O William veio, deu errado e voltou e deu certo. Então, depende muito da vontade do cara, né? Porque se o cara acha que vai chegar aqui e jogar com o pé nas costas, não vai. Então, mas eu acho que Agora, se ele jogar 100%, ele sobra. Mas eu acho que isso já foi verdade. Acho que o cara já veio pra cá sem querer nada e mesmo assim jogou. Eu acho que hoje o nível é um pouquinho maior e exige pelo menos a dedicação do cara. Óbvio que a distância é muito grande. Só pra terminar, tem poucos exemplos. Dá pra gente pensar exemplos de jogadores que saíram do Brasil e chegaram na Europa e, tomaram conta. No Arsenal mesmo tem o Martinelli que jogava no Ituano, numa Série D, e, chegou no Arsenal e tomou conta da posição. Mas acho que são poucos jogadores que você pode pensar e falar, esse cara joga
pra caramba no Brasil, vai chegar na Premier League e vai tomar posição. Você mesmo, Simões, falou que você sente saudades do João Gomes. Foi pro Wolverhampton e beleza, joga ali e tal. Fez boas partidas. Fez boas partidas, mas não é um cara que chegou, tomou conta. O próprio Danilo Scarpa. demorou um pouco. O Scarpa, até hoje é reserva. O Danilo demorou ali. Eu acho que é questão de adaptação que suja um pouco, contamina um pouco a análise, assim. Porque, beleza, por exemplo, a gente fala do Pedro, que foi pra Copa do Mundo. O Pedro a gente trata como deu errado na Europa, acabou. Só que assim, cara, ele chegou lá, ficou 6 meses. O titular o Vlahovic, ele não esperou o tempo, veio a proposta do Flamengo e voltou. Então assim, o Pedro não tem nível. Você consegue garantir pra mim que o Pedro não tem nível na Europa? Eu sou muito fã do Pedro. Eu não consigo garantir isso. Eu não consigo. Vamos pro próximo então. Aí a passadinha também em relação ao Newcastle, que contratou esse belíssimo jogador Tonali, né? Tonali. Muito bom. Talvez até mantendo a boa temporada que fez, contratações pontuais, sem desmanchar time, sem perder peças importantes. Te apetece o Tonali? Pra mim vai fazer um dos grandes, vai formar um dos grandes meio-campos da Premier League. Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton. Baita meio campo. Muito bom. Baita meio campo. É o que você falou, contratação pontual, até porque o Newcastle já na última temporada gastou muito, né? Então tem a questão do fair play financeiro e tudo mais. A gente imagina, né, que... A gente tá vendo hoje a Arábia Saudita, né? Contratando um monte de gente, tanto faz fair play financeiro, vamos gastar. Mas na Inglaterra não é assim, né? Na Inglaterra não é assim, os caras gastaram muito ano passado, tem que dar uma segurada. A gente falou do Chelsea, o Chelsea foi um time que gastou pra caramba, quase R$1 bilhão. E agora teve que liberar um monte de jogador para também liberar um espaço na folha salarial ali. E o Newcastle, eu acho que pensou um jogador assim, perfeito pro elenco, pro Eddie Howe, que é um baita treinador, chegou e arrumou esse time, com dinheiro também, mas baita contratação do Tonali. Quando ele surge, o Simões, se fala muito, né? Tem comparações até com grandes ídolos italianos, né? Ele e Barella, né? Eram os dois principais, assim, italianos surgindo no meio campo e tal. Cara, eu acho que eu concordo, meio campo muito bom, mas eu acho que o Newcastle ainda falta um diferencial, assim. Eu trabalho muito bom no técnico, tem um meio campo, tem um time muito competitivo e tal, mas se você pegar ali na frente... Você diz assim, um jogador de nomezaço. Um jogador decisivo, assim, principalmente na frente. Porque você tem ali o Maximan, é bom. Tem o Almirão ali, é bom. Por exemplo, o Harry Kane já daria outra cara, você acha? Então, exatamente. Falta um cara ali pra botar um time perigoso, assim, pra chegar numa quarta de final de Champions e falar, cuidado com o Newcastle ali. Eu acho que não tem essa força, entendeu? Vamos pro próximo então. Daí a Giovana fala. Vamos botar na tela aí. Qual que é o nosso próximo? Manchester United. O Onaná ainda não está anunciado, tá? Mas está praticamente fechado aí. Como é que é, hoje? Eu ia falar isso, anunciou, porque... Tá praticamente, né? A nossa produção colocou. O Mason Mount. Cara, o Mason Mount, pra mim, é uma grande contratação, apesar de ter saído em baixa do Chelsea, mas fez uma grande temporada. Pra mim, foi o principal jogador na temporada 2021, em que o Chelsea leva a Liga dos Campeões, e acho que ele pode sim se reerguer no Manchester United. O Onaná é a peça de reposição, porque, né, precisa de um goleiro. Se um time quer ser campeão das coisas, precisa de um goleiro de alto nível, e o Onaná mostrou na última temporada, depois de ficar um ano praticamente fora dos gramados por conta de doping, mostrou que é um goleiro que de fato pode ser decisivo, jogando ali pela Inter de Milão, chegou até a final e fez grandes defesas, inclusive na final. Então acho que faltava mesmo esse goleiro. O De Gea é um cara que oscilou demais, né? Fez grandes jogos, mas também fez grandes besteiras no gol do Manchester United, mas ainda acho que falta um zagueiro. A segurança defensiva depende do Manchester United ter um bom zagueiro. Tem uma Maguire aí, pô. Puxa. Puxa Isabel 77, hein? Esse combina bem. Pro momento que tá o Santos. Tá? Pro momento que tá o Santos. Olha. Mas pra mim falta um cara que tenha, de fato, seja aquele pilar de segurança. Eu não vejo nenhum dos zagueiros do Manchester United seguros. E é mais uma temporada que começa, o Simões, que a gente fala, agora vai, o United vai. Na temporada passada, não sei se vai, vem Casemiro e tudo mais. Muita gente, o Casemiro tá louco de ir pro Manchester United, de mó bagunça do caramba, e sempre fica nessa, vai, não vai, Teve a saída do Cristiano Ronaldo, né, também, né, que foi meio... Pois é, enfim, assim, o Manchester United tá nessa faz tempo, né? Talvez aí para muitos o segundo maior clube do mundo, né? Primeiro o Real Madrid, o Manchester United, muitos colocam nessa posição, né? Faz tempo que não vem fazendo jus a essa posição. O Mount e o Onaná, chegaram desses dois caras aí, dá para tentar projetar algo melhor ou acho que é muito mais esperar a temporada mesmo? Eu acho que o time do United é muito bom.
Eu também acho. Bom. Falta um zagueiro com cordas para jogar com o Varane. É ali o centroavante que falta. Talvez com o Mount chegando, o Mount pode fazer ali a esquerda e o Rashford ser o centroavante do time, o que melhoraria bastante, né? Até porque o Weghorst foi meio vergonhoso no United. Mas ali você tem um time, você tem o Casemiro, você tem o Bruno Fernandes, você tem Antony, você tem Rashford, você tem de onde tirar. E eu acho que o Ten Hag em alguns momentos flertou com ser esse time extremamente competitivo, mas em alguns momentos também ficou devendo bastante. Eu acredito no Ten Hag, eu acho que o Ten Hag é um bom técnico, assim, fez um trabalho absurdo no Ajax. Acho que hoje o trabalho do técnico vale até mais do que o elenco em si. E eu acho que tem de onde tirar, cara. O Onana era muito necessário, supriu a carência no gol. Acho que precisa de um zagueiro, mas acho que mesmo sem um zagueiro, na Premier League eu não acredito tanto, porque eu acho que o City é muito mais regular, muito melhor. Mas no mata-mata de Champions eu não acho absurdo pensar que o United poderia chegar longe. Né? A gente viu há pouco, Léo, o Arsenal, né? Você acha que de repente quem sai na frente, não em relação à contratação ou a contratações, mas assim, num todo, num conjunto, pelo que apresentou e pelos reforços pontuais para essa temporada, é o Arsenal que você acredita ainda que está na frente do United? Até porque você tem a continuação de um trabalho, né, do Arteta que foi muito bom, o United também tem um trabalho que demorou, mas acho que pegou no tranco ali em alguns momentos. E muito da contratação do Onana vem do Ten Hag mesmo, que treinou o Onana no Ajax. Sim. E ele gosta de goleiro que saiba jogar com os pés. E o Onana pra mim, tem um dos melhores jogos com o pé do futebol mundial, como goleiro, né? Até um goleiro que às vezes passa um pouco de perrengue, porque tenta driblar demais, mas é muito bom com os pés, então eu imagino que seja por isso a escolha. Mas a questão do Arsenal, realmente, por contratar ali pontual, não perder tantos jogadores importantes, o Arsenal sai na frente de novo do United, com certeza. Vamos para a próxima então, para o próximo time. Restam mais dois aí, Liverpool e Manchester City. E agora a gente bota na tela então, olha lá como vem, solitário, tá triste ali o Kovacic sozinho na imagem. Essa aí é boa, hein? Cara, um belíssimo achado, né? Ou pelo menos visão no caso, né? Não vou dizer achado, né? Mas uma visão que teve, pra mim, acho que era o grande jogador do Chelsea. Pra mim era o grande jogador do Chelsea, né? Na temporada passada. Agora com a camisa do Manchester City. Você entende que é uma boa contratação, hoje que fez É uma peça de reposição, né? Pela saída do Gundogan. A gente ainda não sabe se o Bernardo também vai sair, o Mahrez. O Bernardo, as informações dão conta de que ele quer sair e ir para o Barcelona, que é algo que vem acontecendo de forma recorrente aos finais da temporada. O Bernardo tem contrato até 2025 com o Manchester City. O empresário dele, inclusive, estaria o forçando a aceitar uma proposta do PSG, mas o desejo do Bernardo Silva é defender o Barcelona. O Laporta falou sobre isso, se não me engano, ontem, né? Respondeu a pergunta de alguns torcedores, dizendo que, de fato, existe o interesse e tal, e que vão tentar. Mas é isso, acho que o Manchester City o mais importante é continuar com o elenco que tem, a base do elenco que tem, e fazer ali as contratações pontuais de eventuais saídas, né, que ocorram. Tem espaço para ele jogar nesse City aí? Ou... tem, acho que ele vai ser o titular no lugar do Gundogan na maioria das vezes. Acho que é um jogador perfeito ali pro modo de jogar do Guardiola, jogador com bom passe, dinâmico, que perde pouquíssima bola, que preza pela posse de bola. Teve uma entrevista do Guardiola com o Ferdinand, a gente já falou isso aqui, que o Ferdinand pergunta pra ele o segredo dele ter ganho 6 Premier League, né? E ele devolve a pergunta: você também ganhou 6. Você ganhou com o mesmo time? Aí ele: não, sempre mudou. Ele: exatamente. Você precisa continuar mudando pra você continuar podendo exigir dos seus jogadores e tal. E eu acho que isso a gente vai se acostumar a ver o City fazer, assim. Perder um titular importante. Nem perder, né? Aceitar liberar um jogador importante do time titular para trazer outros de características parecidas, que chega com fome, que chega com vontade, que precisa se provar. E eu acho que esse é o movimento, assim. Kovacic pelo Gundogan, acho que é isso. Concorda? Foi, acho que, reposição melhor impossível do Kovacic com o Gundogan, que é um jogador não tão mais novo, mas um pouco mais novo, um jogador que já se provou, já foi campeão de Champions, e seria melhor, por exemplo, do que o Declan Rice, que foi para o Arsenal. O Declan Rice é um jogador bem mais defensivo que o Kovacic. O Kovacic, se você for comparar ele com o Gundogan, são jogadores que sabem sair bem para o jogo, chegam bem à frente. E uma baita contratação. E a gente via muito o City sendo um gastador.
nessa temporada, nessa janela de transferência, pelo menos até agora, uma contratação pontual de 29 milhões de euros, 30 milhões de libras, enfim, que acho que vai entrar muito bem nesse time do Guardiola. Vamos ver, né? Caso também perca aí o Bernardo Silva, o Mahrez, pode fazer uma movimentação. Vai ter que ir pro mercado. O Bernardo Silva não vai ter jeito, né? Vai ter que fazer uma contratação interessante aí, né? Ou pelo menos com muita visão do Guardiola. E pra gente fechar, vamos botar na tela então aí, o Liverpool. Ó, parece 2 modelos, hein? Olha como vem. O McAllister e o Szoboszlai. Muitos falam, promessa húngara, né? Húngaro, tal, não sei o que, babá. Já tem 20... Tá com 22, 23? Surgiu ali com 19 e tal, muito bem. É o grande momento em que ele pode, de fato, mostrar se ele vai virar como grande jogador ou não? Essa equipe do Liverpool proporciona isso para esses jogadores? Acho que a oportunidade está aí. Acho que os dois são perfeitos para a característica do Klopp. McAllister é campeão do mundo, né? Imagino que cheguem como titulares, assim, jogando os dois. O Liverpool, assim, eu acho que o Liverpool demorou um pouquinho até para renovar o time, acho que ainda é pouco, né? São só 2 jogadores, foram muitas saídas nos últimos anos ali, Keita, Milner, Chamberlain, muita gente no meio campo. Eu posso pegar a lista aqui gigantesca. Aí Firmino agora. Agora saiu o Firmino. Então, assim, é o início de uma reformulação, acho que os dois chegam como base ali pro time. O Arthur também, né, que nem jogou, já saiu. É isso aí, Firmino, Milner, Keita, Chamberlain, Arthur e o Fábio Carvalho, que foi emprestado ao Leipzig. E o Fábio Carvalho, que estava até entrando bem, assim, eu gostava do Fábio Carvalho. Então, eu sinceramente não entendi esse empréstimo, acho que ele poderia ter tido mais rodagem. E tem Henderson e Fabinho também na Arábia, né? Ele foi bem no fundo. Lembra nosso Ricardo Siqueira, podendo ir para a Arábia, né? Chance, cara, eu acho isso, assim, 2 jogadores muito promissores, promissores não, o McAllister é uma realidade, o Szoboszlai joga como realidade, mas numa realidade diferente, né? Agora ele vai ter muito mais pressão, muito mais holofote em cima dele. E é mais difícil jogar assim, mas eu acho que se mantiver ali o nível que ele vinha tendo na Alemanha, ele vai render, assim, ele vai render. Acho que são contratações perto do 100% seguro ali. Hoje, um Liverpool que fez um trabalho ali de recuperação, vamos dizer assim, dentro do campeonato, interessante, né? Não conseguiu atingir, obviamente, o objetivo, né? A Liga dos Campeões, mas sim, fez um trabalho muito interessante. Muitos falam, pode ser o fim da era aí do Klopp e tudo mais. São 2 caras que chegam também para agregar legal nessa retomada e reconstrução, vamos dizer assim, de projeto. O lance do Liverpool é que sofreu muito com as lesões. Muitas vezes tinha o DM lotado e muito por conta do envelhecimento do elenco. Então são 2 caras que estão numa idade boa, o McAllister 24, o Szoboszlai 22, então faz parte dessa renovação que o Liverpool precisa. Só que ainda é pouco, na minha opinião, para o ideal para o time dos Reds ali. O Szoboszlai, né, a questão principal dele é que ele ficou muito perdido ali no Leipzig em relação à posição. No Salzburg, ele jogava bastante pela esquerda, hora de meia esquerda, hora de ponta esquerda, e quando ele vai para o Leipzig, começam a jogá-lo muito para a direita, então acho que ele faz muitas posições no Leipzig, no meio, na ponta, dos 2 lados, acho que isso acabou prejudicando a afirmação dele, porque ele ainda está em desenvolvimento, né? Um jogador ainda em desenvolvimento, então acho que se de fato no Liverpool ele tiver uma posição que ele pudesse desenvolver com mais jogos, ter mais continuidade, eu acredito que pode ser um jogador que vai entregar boas coisas sim para o time do Klopp. Você entende que são, pro Simões são 2 realidades já, né? O Szoboszlai menos, né? Mas assim, para mim são 2 apostas, tá? Eu coloco mesmo campeão do mundo, eu coloco como 2 apostas ainda, tá? E mesmo que já tenham aí uma carreira já com alguns números interessantes. Como é que você vê essas 2 contratações? É para chegar para jogar, para chegar já como titular, ou vai dando um pouco mais de experiência para os 2? Eu acho que dá para chegar e jogar. Para mim são apostas mais próximas da realidade, o que casa muito com o que o Klopp pensa no Liverpool. Então, muitas contratações anteriores, você pega o trio principal ali de ataque, Salah, Mané, o Mané já não tá mais, mas Salah, Mané e Firmino eram jogadores mais ou menos nesse sentido, assim. Jogadores... Dá pra falar que eram apostas quando chegaram. Apostas e um pouco pra realidade, assim, mas são jogadores que o Klopp conseguiu pegar e potencializar muito bem e formar um dos melhores trios de ataques que a gente viu nos últimos tempos, né? Então, as contratações
você dizer que é aposta é meio complicado. Não, até porque assim, tem 24 anos o McAllister, por exemplo. Não, e o McAllister já estava na Premier League. Jogou no Brighton, né? No Brighton, assim, quando eu quero dizer aposta, é uma parada que assim, talvez o torcedor olhe e fala, pô, pode dar errado nisso aqui. Óbvio que todo jogador pode dar errado, como tiveram grandes contratações, o próprio Hazard, que foi uma grande decepção, né? Mas assim, o torcedor olha e fala, pô, a gente precisava de um cara que já chegasse mais forte. Esse é o meu entendimento. Se eu fosse torcedor do Liverpool, eu teria essa opinião. Mas se for pensar, os dois juntos já dá mais de 100 milhões de euros, né? Gastou bastante ali. O McAllister já chega pegando a camisa 10. O que não é pouca coisa. Claro, o número muitas vezes não quer dizer nada, mas eu acho que pro Liverpool talvez seja, e eu imagino os dois chegando e jogando. Vocês falaram do Fábio Carvalho sendo emprestado pro Leipzig, imagino que seja algo bem bolado ali em questão do Szoboszlai também, né? Deve ter uma opção de compra ali, o Liverpool, enfim. Vamos ver, acho que os dois ali já chegam jogando e vão ser bem potencializados pelo Klopp, que é um técnico que faz isso. O nosso Ricardo Siqueira fala, o número forte do Liverpool é o 8. É do Geraldo? É do Geraldo. Eu acho que a torcida do Liverpool não tem essa reação que tu falou de aposta, porque se tu pegar, legal, o próprio Van Dijk não era uma certeza absoluta quando chegou. O trio ele já falou, eu concordo. O Keita, são jogadores que chegaram ali com certa desconfiança, sem grande nome. O Van Dijk e o Mané chegam da mesma forma que o McAllister, por exemplo. O McAllister chega do Brighton, os dois chegam do Southampton, dois times, né, menores. E se você pegar os maiorzinhos que chegaram, tipo o Thiago Alcântara, que jogou bem, chegou a jogar bem, mas não foi o que se imaginava, chegou campeão da Champions no Bayern e tal. O Arthur, que tinha um mais nome e tal, time grande, não rendeu. Mas o Arthur... o Arthur é uma casa à parte, mas assim... Mas o Arthur é mais fácil falar onde ele deu certo. Ele tinha mais nome do que mais fácil onde falar que ele deu certo, né, o Arthur. O Alisson vem da Roma também, mas não chega, tipo... Ainda não era o melhor goleiro do mundo e no Liverpool chegou a ser... Pode ser perfil, mas diante da situação do Liverpool, esse que é o ponto. Talvez eu, como torcedor, gostaria de um cara já... Pô, esse aqui eu... Entre aspas, tenho certeza que vai dar certo, porque, pô, o cara joga demais. Eu ainda tenho... Você queria alguém mais hypado, né? Gosto dos dois, Entendi. Mas assim, eu ainda tenho minhas dúvidas se de fato vai dar certo. O cara vestir na 8 e o outro vestir na 10. Então, mas vai ser difícil, né? E outra, dos Big Six ou Big Seven, quem contratou um cara que você tem certeza que vai dar certo? Por exemplo, se a gente vê o Manchester City, que contratou... Não, eu ia falar, mas por conta do time, esse que é o ponto. Eu sei que o Kovacic vai dar certo porque o time do Manchester City é um time muito equilibrado. Sim. Muito equilibrado. Sim. Eu acho que o Nkunku é o único... Tenho minhas dúvidas. Não, eu tenho poucas. A contratação é excelente. Mas eu não sei se ele vai encaixar nesse Chelsea, que tá uma bagunça. Não sei se vai encaixar nesse Chelsea, que é uma bagunça. É o mesmo ponto do Liverpool. Mas eu tenho certeza sobre o jogador, entendeu? Não, isso aí é fora, também acho. E sobre esses dois eu tenho quase certeza. Postinha? Postinha? Não, Quer perder mais uma? Eu já perdi dinheiro demais com um assaltante. Então deixa eu fechar aqui. Esse foi o nosso Mercado da Bola.